E nós também, além de Deus fazer a obra em nossas vidas, nós podemos fazer obras nas vidas dos outros. O que está falando Paulo? A Bíblia fala que nós temos poder para destruir fortalezas. Deixe-me explicar um pouco. A Bíblia fala para nós, em 2 Coríntios, capítulo 3, desculpa, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus deste era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Outras traduções dizem que tem um véu sobre os olhos que não permite que eles entendam o plano de salvação. Essas pessoas precisam de revelação, e essa palavra revelação tem o sentido no grego de remover o véu. Então, nem somente para nossas vidas, mas para os nossos parentes perdidos, aquelas pessoas que estão orando, a Bíblia fala para essas pessoas, é como eles têm um véu sobre os olhos deles. Eles precisam revelação deste amor de Jesus, precisa rasgar aquele véu sobre os olhos deles. A Bíblia também fala em 1 Coríntios 2, 14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, ele fala para essas pessoas, evangelho é loucura. E quem fala loucura são os loucos. Então, para as pessoas do mundo que não têm entendimento, porque esse discernimento vem pelo Espírito de Deus, para essas pessoas nós parecemos loucos. Loucos. Então, por que gastar nosso tempo falando com pessoas, vocês vão rejeitar. Vocês não têm jeito de entender. E também, muitas vezes, nós tem pessoas, crentes, novos convertidos e tudo, que não têm entendimento. Eles têm espírito, mas não têm entendimento, têm barreiras. Precisa tirar o véu sobre os olhos deles para entender as coisas. Então, nós temos, a Bíblia fala, nós somos capazes de destruir, de rasgar o véu sobre o olho dessas pessoas. E nós precisamos preparar, precisamos ser prontos para orar para essas pessoas antes de evangelizá-las para que eles possam receber essa palavra. Então, se nós estamos falando sobre Jesus, algumas vezes nós falamos, recebe Jesus e tudo vai dar certo, Ele te vai prosperar, Ele vai te curar, Ele vai te libertar, tudo vai ser rosas, né? E quando vem aqueles problemas, relacionamentos quebrados e tudo, eles ficam decepcionados. Esse evangelho não é mentira. Mas se nós pregamos ao outro lado, mas se receber Jesus, você vai ser perseguido, você vai precisar entregar seus próprios desejos. A Bíblia fala que você vai ser odiado por todas as pessoas, incluindo a sua família. A pessoa pensa, eu tenho bastantes problemas, por que eu vou seguir Jesus? E receber esses outros problemas, de ser odiado e tudo, perseguido, eu não preciso disso. Gente, essa razão, as pessoas precisam de discernimento, precisam entender. E nós podemos orar em favor dessas pessoas, rasgando o véu sobre os olhos deles. A Bíblia fala sobre as armas da nossa milícia, em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5, falando sobre nossa batalha. É claro que isso está na linguagem de hoje. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Irmãos, muitas vezes, acho que a maioria das vezes eu ouço pessoas falando sobre esses versículos
eles começam a aplicar a mim mesmo. Realmente, eu vou tomar aquele pensamento errado, eu tomo cativo aquele pensamento, eu não vou aceitar isso. As outras coisas, aquele orgulho, não, eu não aceito isso, eu vou ser a pessoa humilde. Gente, podemos usar para nossas vidas, mas nesse contexto, ele não está falando sobre nós, porque em versículo 6, ele fala, e quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Ele está falando sobre outro, sobre vocês. Então, deixe-me explicar o que estava acontecendo aqui. Paulo estava orando em favor da igreja de Corintos. Que essa igreja tinha vários problemas. Tinha abuso dos dons espirituais, discriminação de pessoas, arrogância, coisas acontecendo na igreja. E Paulo falou, realmente, eu estou usando essas armas, destruindo essas fortalezas. Eu já estou destruindo essas fortalezas, e quando chegar lá, depois de derrubar essas fortalezas, se ter qualquer vestígio de desobediência ou outra coisa, eu vou tratar aquelas coisinhas. Mas ele estava realmente declarando, eu estou tratando essas coisas em oração. E quando chegar lá, eu vou resolver. Vai ser fácil de resolver as coisas sobrando. E nessa mesma maneira, irmãos, nós precisamos orar em favor das pessoas perdidas, dos nossos parentes, das pessoas, dos seus colegas na escola, no trabalho. Nós precisamos orar para já rasgar o véu dos olhos deles, para que quando falamos com eles, conversamos com eles sobre Jesus, eles vão ser prontos, vai ser fácil. Mas muitas vezes nós vamos lá falando e nós somos loucos para eles. Mas nós temos o poder de destruir as fortalezas nessas vidas. Pessoas, seja crentes, seja incrédulos, que estão rebeldes a Deus, não obedecendo a Deus, como Paulo estava orando pela igreja, não pelo descrente. Ele estava orando para a igreja, para a mudança na igreja. Até quando nós, filhos de Deus, tem atitudes e coisas erradas em nossas vidas, nós podemos orar e destruir aquelas fortalezas nas vidas das pessoas. Nós podemos fazer. Não precisa esperar para Deus fazer obra nos outros. Deus vai nos usar para lutar em favor dos outros. E agora? Ele fala, nossas armas são poderosas para destruir essas fortalezas. E agora, ele menciona 3 fortalezas nesses versículos. Primeiramente, ele fala sobre ideias falsas. Ele fala, e assim destruímos ideias falsas. Essas ideias falsas são a maneira de pensar baseada em ensinamentos, cultura, nossa criação. Por exemplo, eu fui criado no lar cristão. Meus pais me amavam, sempre me mostrando, querendo o melhor para mim, mostrando aquele amor, disciplina em amor e tudo. Eu conheço o amor de um pai. Mas, se alguém foi criado no lar onde foi abusado emocionalmente, verbalmente, até sexualmente, e você fala sobre o amor de um pai celestial, você, eu conheço esse amor, eu não quero esse tipo de amor. Eles têm ideias falsas, mentiras do diabo por causa da criação. Tem outras pessoas que foram criadas hindus ou muçulmanos, que tem aquela coisa que, seguindo deuses falsos, pensa que precisa fazer obras para merecer salvação, ou tem essas ideias falsas sobre um pai, e tem ódio na religião, e dependendo da criação, a pessoa tem essas falsas ideias. Então, nós temos uma das fortalezas que nós podemos destruir essas falsas ideias, essas coisas criadas nas pessoas pela formação, cultura, o que seja. Segunda fortaleza que nós podemos destruir. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Esse orgulho humano significa autodependência, confiança total em mim mesmo, não preciso de ninguém, sou dono da minha vida, ninguém manda em mim.
Essas atitudes são comuns em pessoas que não conhecem Deus. E também a crente que pensa que realmente eu estou bem e tudo, né? Mas nós podemos destruir esse orgulho, essa arrogância. Porque essas pessoas, não é fácil. As pessoas que têm bom trabalho e tudo, família boa e tudo, por que eu preciso de Deus? Essa coisa de precisar de Jesus é para os fracos, né? Realmente estão bem na vida. Eles são cegos da necessidade. Esse orgulho, essa arrogância que eles têm, nós podemos destruir. Nós podemos rasgar aquele véu de arrogância, de orgulho na vida deles, para eles verem a necessidade de conhecer nosso Jesus. E a terceira fortaleza que ele tem aqui é todo pensamento humano. Ele fala, dominamos todo pensamento humano e fazemos que ele obedeça a Cristo. Quando ele está falando sobre todo pensamento humano, no grego está referindo aos planos e estratégias para derrubar o homem, também os pensamentos e tentações. Então, Satanás tem esquemas, tem estratégias para derrubar as pessoas, para evitar que eles cheguem ao conhecimento de Jesus, de destruir vidas, seja sobre pornografia, as coisas que nossos filhos estão aprendendo nas escolas. Eu lembro um pastor nosso, o filho dele, na inocência dele, foi um amigo lá na escola que na inocência dele mostrou para ele pornografia. Aquela coisa, ele não abriu com o pai dele, mas aquela coisa começou de cresceu. Ele falou, foi a semente que foi plantada no final das contas. Ele caiu, pisou na bola com o namorado dele, realmente a noiva dele, e foi feio. Mas ele falou, começou com esse esquema do inimigo para destruir esse jovem com uma mente inocente sobre as coisas de perversão, de sexo, essas coisas. E Deus tem esquemas para destruir pessoas, seja pornografia, seja imoralidade, seja desonestidade, o que seja, para deixar ficar as pessoas não seguir Jesus, e sentir presos os esquemas do inimigo. Mas nós temos o poder para destruir essas fortalezas. Nós vamos rasgar o véu sobre os olhos deles. Ele está falando, comecei de falar, mas mudei de volta. Ele está falando, essas armas que nós temos são poderosas. Mas ele nem fala aqui sobre as armas. Quais são essas armas? Ele simplesmente fala que as nossas armas são poderosas. Mas nesta contexto aqui, ele nem fala quais são nossas armas. Então, hoje à noite eu quero falar sobre algumas armas. Tem muitas armas que nós podemos usar. E nós precisamos, cada uma dessas armas podia ser outro estudo, mas precisamos conhecer essas armas e como usá-las. Então, a primeira arma que eu quero falar é o nome de Jesus, aleluia. Este nome, esta música que nós cantamos, poderoso, seu nome é nome de Jesus. Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Irmãos, todo poder, seja espiritual, seja coisa física, precisa se ajoelhar perante este nome de Jesus. Um nome tão poderoso, é como dinamite em nossas mãos. Mas, irmãos, por favor, me entende. Eu fui criado de não usar o nome de Jesus em vão, o nome de Deus em vão. Um mandamento, e meus pais foram bem rígidos nessas coisas. Precisamos conhecer o nome de Jesus. Mas para ser bem honesto contigo, eu fico um pouco, nem gosto de falar sobre isso, que isso é tão comum. Mas nossa cultura aqui no Brasil é de usar o nome de Jesus, muitas vezes sem sentimento. Oh, Jesus! Oh, eu não acredito. Meu Deus! Jesus! Mas, irmãos, como eu estava falando, o nome de Jesus precisa ser tratado como dinamite.
Quando nós lançamos o nome de Jesus, destruindo fortalezas. É poderoso. E quando nós ficamos lá brincando continuamente, Jesus, Jesus. Gente, por favor, gente. A única vez você vai me ouvir falando essas coisas aqui na pregação. E fora eu não faço usando o nome de Jesus assim. Eu e Rebeca, nossos filhos. Eu fui criado assim e realmente acho que nós não temos revelação do poder deste nome. Se nós tivéssemos esta revelação, nós não usaremos o nome assim. Não. Mas precisamos ter uma reverência de conhecer o poder, a autoridade neste nome, privilégio que nós temos para usar. Nós precisamos ser diferentes do mundo em usar este nome de Jesus. Que é poderoso em nossas mãos, em nossa boca, aleluia. Segunda arma que nós temos é a palavra de Deus. Hebreus 4:12 fala, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, quando Deus revela coisas, ela vai para o nosso interior. Ela sonda nossos motivos, nossos pensamentos, nossos desejos, nossas atitudes. Quando nós oramos para os outros, Deus, e falamos para as outras palavras de Deus, que a palavra fala sobre vários assuntos, aquela palavra entra naquela pessoa. E Deus começa a sondar, de revelar aquelas motivações, atitudes erradas, de nos corrigir. A Bíblia fala também em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, se eu estou abençoando pessoas, com minhas palavras, eu vou colher, eu vou comer bênçãos, aleluia. Se eu estou amaldiçoando alguém, ou fofocando sobre alguém, eu vou comer fofoca e maldições. Eu não quero ninguém fofocando contra mim, sobre mim. Então, eu vou guardar, preciso guardar minha boca, o que está saindo da minha boca. Temos poder em nossas palavras. Como está falando, irmãos, o tempo não permite de entrar em muitos detalhes, mas hoje eu quero só te avisar que Deus, em trocar nossos olhos velhos para olhos novos, nós temos, ajudando outras pessoas a ser transformadas, nós temos estas armas em nossas mãos. Outra arma que nós temos, oração de concordância. Em Mateus 18:19, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. A Bíblia fala que onde 2 ou 3 estão unidos no nome dele, ele está lá. Ele vai se manifestar. Nosso poder é multiplicado. A Bíblia fala, vai colocar 1.000 em fuga, 2 vai colocar 10.000 em fuga, 10 vezes mais. Precisamos, irmão, aproveitar essa coisa de pegar alguém que acredita como você, crê com a mesma maneira que você crê, e concordar sobre as coisas. Eu gosto de orar com Rebeca. Nós concordamos sobre várias coisas para Deus fazer as obras. Eu lembro uma vez, em Santarém, nós tínhamos uma equipe de americanos nos visitando, e nós fomos para ministrar em um dos nossos núcleos, e depois eles fizeram uma pregação. Aquela noite nós ministramos para as pessoas depois. Então nós estamos lá orando para as pessoas, e de repente eu olhei para o lado, e eu vi minha esposa Rebeca, uma mulher endemoniada, tinha segurado a Rebeca pelo cabelo, puxando a cabeça dela para trás. E quando eu olhei para ela, ela apontou o dedo como, socorro, venha cá, né? Então eu fui lá, aquele homem de Deus, e tudo comecei a orar e expulsar aquele demônio, né? Mas nada aconteceu. Tristeza, né? Então, chamei outras pessoas, vamos orar. Nós estamos orando lá, gente, nada aconteceu. Que Rebeca sofrendo lá, aquela mulher não queria soltar a cabeça dela. Então o pastor pegou o microfone e falou, igreja, nós temos um problema aqui. Mas vamos todo mundo, eu vou contar 3. Com 3,
todo mundo vai gritar, sai em nome de Jesus. Então ele contou, 1, 2, 3, sai em nome de Jesus. E aquela mulher, pum, caiu na hora, lá no chão. E foi liberta. Mas foi um demônio poderoso. Mas eu fiquei tão tocado, né? A igreja unindo. Tem o mesmo pensamento, a mesma declaração. E o poder foi manifesto. Irmãos, essa razão, eu gosto de vigílias. Aquela noite, quando nós estamos aqui, toda a igreja orando em favor dos propósitos da igreja, de qualquer situação nós estamos enfrentando. Irmãos, Deus vai trabalhar, vai ajudar, vai realmente agir com nossas orações de concordância, toda a igreja juntos. Não vai ser nada impossível para nós. As portas do inferno não prevalecerão contra nós, em nome de Jesus. Aleluia. Outro arma nós temos são as chaves do céu. Mateus 16, versículo 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Quando ele está falando sobre chaves, ele está falando sobre autoridade. Ele está falando, Jesus está falando para Pedro, para a igreja, eu estou entregando, eu estou indo para os céus, mas eu estou entregando a chave dos céus nas suas mãos. O que você ligar ou desligar aqui na terra, o que você proibir ou permitir aqui na terra, terá sido proibido ou permitido lá no céu. Ou liberado, proibido, vai acontecer. E o tenso dos verbos é como já está feito, só esperando para nós aqui na terra, para liberar ou proibir aquelas coisas de acontecer. Depende de nós. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele entregou para nós. São os mordomos aqui. Então, nós precisamos conhecer que nós temos autoridade aqui na terra. Nós precisamos usar essa autoridade para liberar finanças, provisão, restauração de relacionamentos, de casamentos, de proibir rebeldia dos filhos, nossos filhos. Precisamos conhecer essa autoridade, as chaves que estão nas nossas mãos, os recursos dos céus estão à nossa disposição para usar. Que descanso, que Deus tem tudo isso pronto para nós. Mas precisamos conhecer que nós temos as chaves do céu, a autoridade, uma arma forte que nós temos. Outra arma muito poderosa é nossa fé. A Bíblia fala em Marcos 11, 23 e 24, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Então, irmãos, ele está falando que com nossa fé, nós até podemos lançar montanhas no mar. Se não duvidar nosso coração, nossa fé precisa ser poderosa. Nós precisamos ficar crescendo na fé. E eu quero dedicar um pouco mais tempo para este exemplo que Jesus deu, quando os discípulos tentaram de expulsar o demônio. Em Marcos capítulo 9, versículo 17 e diante, tem um homem no meio da multidão e respondeu, mestre, para Jesus, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Gente, olha Deus falando para nós, os discípulos dele. Quanto tempo eu vou precisar de vocês? Suportá-los? Incrédulos. Que repreensão, né? Então, eles trouxeram esse menino para Jesus. Então, eles o trouxeram, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes este espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa,
tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos disseram, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Irmãos, então nós temos Jesus com compaixão, com esse homem, meu pai falou, tenha compaixão de nós, se pode fazer alguma coisa, nos ajude. Se pode? Com certeza, com certeza. E o homem falou, eu creio, ajude-me a vencer minha incredulidade. E qual foi a fé que curou este filho? Foi a fé deste pai? Não. Foi a fé dos discípulos? Absolutamente não. Foi a fé de Jesus. E quando pessoas trazem pessoas doentes, endemoniadas, com qualquer necessidade, irmãos, no mesmo sentido, eles estão chegando para nós, os filhos de Deus, pessoas que têm o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, que vive em nós, precisa operar esses mesmos milagres, essas mesmas curas, mesmas ressurreições, nós precisamos fazer, que nós temos o mesmo Espírito entre nós. E quando pessoas vêm para nós falando, por favor, ore para mim, ore para essa cura, para este problema que estou enfrentando, eles estão basicamente falando, eu creio, ajude-me a vencer minha incredulidade. Eles precisam de ajuda naquela hora. E nós precisamos ser prontos. Quando nós não vemos resultados acontecer na hora, nós precisamos ser prontos para reconhecer que o problema é nosso. Jesus está esperando para nós curar essas pessoas, fazer os prodígios, sinais. Ele está esperando nós. Mas muitas vezes nós estamos explicando, não, talvez Deus está te ensinando alguma coisa, seja paciente, né? Nós tentamos de diminuir nossa responsabilidade, a falta de responsabilidade nestes casos. E quando nós não vemos a cura ou libertação, o que seja, aquela resposta, precisamos encorajar aquela pessoa. Gente, me perdoe que não aconteceu, minha fé não está aí, eu nem preciso falar isso, mas fala, vamos continuar, vamos ficar orando. Até aí nós vemos os resultados acontecendo. Mas nós precisamos reconhecer, gente, que nós somos culpados. Nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos desligar a televisão, precisamos sair das redes sociais. Precisamos gastar tempo na presença de Deus, de crescer nossa fé. Ele falou, esse tipo só sai pela oração e de jejum. Precisamos pagar o preço em jejum e oração. E muitas vezes nós estamos somente experimentando nossos prazeres, satisfazendo nossos prazeres, de descanso, de entretenimento, essas coisas, de lazer, recreação. Mas Jesus está esperando para usar a nossa fé. Nós vamos rasgar, pela nossa fé, nós vamos rasgar o véu sobre as vidas das pessoas. Nós vamos destruir essas fortalezas através da nossa fé. Você lembra aquela história quando o centurião pediu para Jesus orar em favor de seu servo? Ele falou, só fala a palavra, Senhor, meu servo vai ser curado. E Jesus se admirou a fé desse centurião. Foi a fé daquele servo? Não. Foi a fé do centurião. Chegando a Jesus, quando ele ouviu a palavra, aquela fé foi liberada e o servo foi curado. Lembra a história daqueles 4 amigos do paralítico que estavam tentando trazer o paralítico para Jesus e não tinha vaga na casa, então eles subiram pelo telhado, tiraram as telhas e com cordas baixaram aquele paralítico na frente de Jesus.
E a Bíblia fala, Jesus vendo a fé deles. Vendo a fé deles. Ele curou aquele homem. Não foi a fé daquele homem doente. Vendo a fé deles, Jesus curou. Então nós precisamos, irmãos, nossa fé, quando as pessoas estão chegando para nós, eles querem que nós exercemos essa mesma fé que Jesus tinha para curar. E nós precisamos exercer em favor dessas pessoas. Nós precisamos, todos nós temos medidas de fé, mas precisamos crescer e liberar essa fé. Vamos parar de fazer desculpas, gente. E admitir, nós precisamos mais. Vamos pagar o preço. Oração, jejum, na presença de Deus para crescer. Eu estou pregando para mim mesmo, gente. Mas é tão importante. Irmãos, nosso tempo está passando, mas eu quero falar sobre mais uma arma que nós temos. E essa é orando no Espírito. Romanos 8, versículos 26 e 27 fala, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós como gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos e de acordo com a vontade de Deus. O Espírito de Deus sabe a necessidade de qualquer pessoa, nossas necessidades, intercede por nós e para as outras pessoas quando nós estamos orando. Então, aquele time agora já gasta tempo orando em línguas no Espírito, deixa o Espírito Santo interceder para nós e para as outras. E quando nós sabemos a vontade de Deus, Ele revelando, nós vamos ter aquela palavra profética, nós temos aquela palavra de cura, de libertação. Eu sei pelas minhas próprias experiências, pessoas orando para mim, como Deus me libertou pela palavra que foi lançada sobre mim. Pessoas ouvindo. Gente, é tão importante essa coisa de orar no Espírito Santo, tirando aquele tempo na presença. Porque o próprio Espírito de Deus vai interceder para nós, vai revelar coisas. Nós não vamos gastar tempo tentando fazer o diagnóstico que está acontecendo nas coisas. Deus vai revelar para nós a vontade de Deus, as soluções. Tem várias histórias de falar sobre isso, o tempo não permite, mas, irmãos, tão importante. Nós não vamos gastar tanto tempo nas ministrações e tudo, porque nós já sabemos a vontade de Deus. Nós estamos ouvindo, nós temos intercedido já. E realmente nós sabemos como orar, como declarar. Então, Deus vai nos ajudar. Irmãos, esses princípios pertencem não somente para ganhar pessoas para Cristo, mas também para a criação dos nossos filhos, tratando aqueles atitudes errados, ensinando os caminhos de Deus, etc. Para nossas células, desenvolvendo líderes, esse tipo de coisa. Nós orando, nós usando nossas armas para destruir essas ideias falsas, essa arrogância, esse orgulho, e os esquemas do inimigo para destruir pessoas, destruir famílias, destruir o seu emprego, o que seja. Nós temos as armas poderosas. E nós temos o poder, essas armas em nossas mãos, em nossa boca, através de nosso povo unindo, concordando juntos, orando no Espírito, lançando, liberando nossa fé em favor dos outros. Nós somos invencíveis neste mundo, por causa do Espírito de Deus vivo que vive em nós, aleluia. Vamos ficar em pé neste momento, aleluia. Pai, eu declaro sobre a igreja, Paz Church Barueri, que o Senhor vai desse espírito de revelação e conhecimento do Senhor. Nós vamos ter o véu rasgado sobre nossos olhos, Senhor, para que nós possamos andar nessa vitória. Nós vamos rasgar o véu sobre as pessoas, os olhos das pessoas que precisam de Ti, que precisam mais intimidade contigo, Senhor, derrubando aquela arrogância, aqueles esquemas do inimigo para destruir vidas, para destruir casamentos, destruir filhos, ó Pai, para aquelas ideias falsas de nosso Deus, o amor dEle e como vai nessa vida na abundância com Jesus, com vida e com propósito, essas ideias falsas que as pessoas têm de Deus nos dominar, de criar o pior para nós.
derrubando essas coisas, Senhor. Eu oro para a Paz Church Barueri, Senhor. Eu oro essa oração de Efésios 1:17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos de você, do seu coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Senhor, faça esta obra, Senhor. E declara sobre a igreja Paz Church Barueri, que neste ano, até o final do ano, Senhor, transformando odres velhos em odres novos, Senhor. Deixando o Espírito Santo sondar nossas vidas para remover, de tirar qualquer coisa feia perante de Ti, ó Pai. Nós vamos ser odres novos para receber este vinho novo que está chegando, Senhor. E nem só cheio, Senhor, mas transbordando com este vinho novo para alcançar Barueri, para alcançar São Paulo, para alcançar nosso Brasil no mundo, oh Pai. Que nossa igreja, as pessoas vão ser reconhecidas para sinais e prodígios seguindo, Senhor, através dos membros, através das nossas células, através da nossa igreja, oh Pai. Senhor, vai fazer essa obra e eu libero, Senhor, uma nova unção, Senhor, um novo fluir, que até o final do ano, cada odre seja transformado em odres novos, Senhor, para receber este vinho novo que está chegando. Maiores coisas farão por causa da presença e este vinho novo que vai ser derramado sobre suas vidas em nome de Jesus. Amém. Aleluia.